E é interessante porque a mensagem fala-nos de verdade e nós vimos aqui à procura da verdade sublime. E nesta quadra de Natal, a verdade sublime é sem dúvida o nosso aniversariante. E nesta quadra que nós vivenciamos, nós gostaríamos de partilhar com vocês a história do quarto rei mago. Desde pequeninos que nós ouvimos falar de 3 reis, de 3 magos, que vieram do Oriente, que seguiram a estrela, sabiam que ela era um sinal da vinda do Messias para o adorar e presentear. Na verdade, quem nos descreveu, o único evangelista que nos descreveu essa passagem foi Mateus, no capítulo 2, versículo de 1 a 12. Mas ele não nos refere que eles eram 3, nem que eram reis. Refere-nos só que eles eram magos e que foram ao encontro de Jesus, do Messias, através da estrela. Mas a Igreja instituiu que eles seriam 3, por analogia aos 3 presentes. E de nome Melchior, que nós conhecemos melhor como Belchior, que ofertou ouro, Gaspar, que presenteou incenso, e Baltazar, que colocou aos pés do menino mirra. Também Mateus não nos diz que eles eram reis. No entanto, magos, à época de Jesus, eram homens muito cultos, tinham conhecimento de muitas ciências e, portanto, eram homens com muita sabedoria, é aquilo que nós hoje poderíamos dizer que eram sábios. Também eram seguidores de religiões, eram sacerdotes, eles ministravam a religião ao povo. Eram pessoas de posses e, por isso, eram pessoas que tinham quase honrarias de reis. Por isso, daí, reis magos. Mas hoje vimos falar deste quarto, que também ele viu a estrela, também ele quis segui-la, também ele sabia que era um sinal e também ele quis homenagear e presentear Jesus. Esta é uma lenda e, como todas as lendas, elas são narrativas que se vão transmitindo oralmente entre o povo, de geração por geração. E elas visam transmitir acontecimentos misteriosos, alguns sobrenaturais, misturados com factos reais. Elas, à medida que se vão popularizando, elas tendem a ser passadas para o papel, registadas por escrito por diversos autores. Claro, como são narrativas transmitidas oralmente, elas podem diferir em pequenos detalhes de autor para autor. No entanto, a estrutura principal, portanto a espinha dorsal e a sua mensagem, ela permanece a mesma. Foram vários os autores que eu pude pesquisar, que falaram, que escreveram sobre a lenda do quarto rei mago. Temos Johan Joelsen, César Romão e Henry van Dyck. Não nos interessa exatamente para aqui se a lenda é na sua totalidade verídica, se ela é parcialmente verídica. O que nos interessa é analisar a riqueza do seu conteúdo. Hoje trazemos a lenda, escrita pelo punho de Henry van Dyck, no livro Quarto Sábio. Então diz-nos a lenda que à época em que Herodes reinava em Jerusalém e César Augusto era o governador de Roma, vivia na cidade de Epátena, nas montanhas da Pérsia, um homem chamado Arbatan. Arbatan era um homem muito culto, como já dissemos, conhecedor de muitas ciências, nomeadamente astronomia, astrologia. Mas também era possuidor de conhecimentos profundos ao nível da medicina. Ele era seguidor de Zoroastro. Zoroastrismo é uma religião da antiga Pérsia datada do século VII a.C. Dizem os historiadores que nas suas concepções religiosas abrangia conceitos como ressurreição, paraíso e a vinda do Messias. O livro principal do zoroastrismo é o livro da Avesta. E na Avesta, no livro da Avesta, diz-nos que existem 2 divindades, a divindade do bem e a divindade do mal, e que o conflito entre ambas sai triunfante, a divindade do bem. Mas Arbatan também era um homem de muitas posses. A sua casa era rodeada de árvores exóticas, de jardins belos, de flores raras. Era um homem que trajava fina seda e um manto sempre de pura lã. Era um homem de uma fisionomia muito invulgar. Tinha cabelos longos, a companheira Nádia já nos falou que à época era muito normal, pretos, olhos escuros, brilhantes, reveladores de um espírito sonhador. Mas também era um homem de coração muito manso, muito doce, mas de uma vontade determinada. Um
um dia resolveu reunir em conselho 9 membros da sua religião. Normalmente reuniam-se num dos salões de Arbatan, preparado meticulosamente para aquelas reuniões da religião. Tinha lá um altar e tinha fogo crepitante. O fogo crepitante simbolizava para a religião do zoroastrismo o espírito divino. E assim reúne todos esses 9 membros, dos quais pertencia também o seu pai, o membro mais velho. E depois de ouvirem uma melodia suave e doce ao Espírito Divino, Artaban dirige-se aos membros e diz-lhe: todo o fiel discípulo de zoroastrismo conhece a profecia da Avesta e carrega a palavra em seu coração. Um dia, Zóxios, o vitorioso, vai surgir entre outros profetas em um país no Oriente. Em volta dele, uma luz poderosa se acenderá e ele transformará a vida em perpétua, ou seja, para sempre, para toda a eternidade, incorruptível, imortal. E os mortos viverão novamente. Mas Arbatan diz mais: ele é o Messias, o rei dos judeus. E Tigranes, um dos membros daquele conselho, dirigiu-se para Arbatan e disse: mas Arbatan, por que é que eu me estou a preocupar com um estranho a quem tenho que abdicar do meu poder, se eu posso procurar aquilo que está perto das minhas mãos, a influência dos sábios sobre o povo? Eu fiquei a pensar, não é isso que tantas vezes nós fazemos? Preocupar-nos com aquilo que está perto das nossas mãos, com a nossa influência. E então Arbatan dirige-se a seu pai, Abgarus, e diz-lhe: meu pai, a religião sem esperança é como um altar sem fogo. Eu tenho lido novas palavras que vêm também da fonte da verdade, que referia-se a Arbatan às Escrituras, e que mais claramente nos explicam da vinda desse Messias, da vinda desse rei. Eu e os meus amigos Melchior ou Belchior, Gaspar e Baltazar temos estudado as Escrituras, temos estudado as estrelas e sabemos que está para breve, acontecerá ainda este ano. Eu estou preparado para a jornada. Eu estou preparado para esta viagem. Eu sei que o sinal está para breve e por isso vendi a minha casa, todos os meus bens, e comprei estas 3 joias e mostro as 3 joias aos membros, que são os meus tributos para o rei. E coloca as 3 joias em cima do altar, e eram elas uma safira de um tom azul forte, como o céu da noite. Era um rubi de uma cor vermelha, cintilante e brilhante, como se fosse os raios do sol ao entardecer. E era uma pérola pura, branca como a neve no cimo da montanha. E Artaban diz mais: eu convido-vos a todos a que venham comigo nesta peregrinação, que venham comigo nesta expedição, para que nós possamos assim honrar o rei, receber a sua bênção e servi-lo para sempre. Os membros olharam-se com ar incrédulo uns para os outros, com um olhar de piedade por aquele discurso que era inacreditável, por aquela tarefa que era impossível. E Artaban, entretanto sereno, ouve Tigranes que se dirige novamente a ele e lhe diz: Artaban, meu amigo, eu sei que provavelmente esse discurso é de alguém que esteve a contemplar demasiado as estrelas e que se misturou com pensamentos sublimes e nobres. Mas Artaban, nenhum rei virá da raça de Israel, nem nunca terminará o conflito entre a luz e a escuridão. E saiu. Outro lhe disse: Artaban, eu sou o guardião do tesouro real. Eu sempre fiz isso. Eu não tenho esses conhecimentos que tu tens. Por isso, eu preciso continuar a exercer este meu trabalho. Eu não posso te acompanhar nesta expedição. E outro disse-lhe: Artaban, mora em minha casa uma nova esposa. Eu não posso deixá-la sozinha, nem fazer a viagem com ela. Por isso, essa viagem também não é para mim. Outro também lhe diz: Artaban, eu estou muito doente, não te posso acompanhar. Posso-te enviar um servo meu que te acompanhe e que traga notícias tuas, mas não posso ir contigo. E todos, um a um, foram saindo, exceto seu pai, que ficou para falar sozinho com Artaban e lhe disse: meu filho, pode ser que essa luz imperecível ela esteja efetivamente a surgir nesse sinal e que te conduza ao rei.
No entanto, pode ser que essa busca seja uma busca vazia. Pode ser que essa busca não leve a lado nenhum. No entanto, Artaban, é preferível ir à procura, ter um vislumbre da sombra da virtude, do que ficar confortável no pior. E eu achei que isto é maravilhoso, porque tantas vezes nós ficamos confortável no pior, em vez de ir à procura da virtude. E disse mais: Artaban, eu estou muito velho para te acompanhar. Além disso, quem vislumbra maravilhas deve realizar essa viagem sozinha, porque era a viagem espiritual de Artaban, como é a viagem espiritual de todos nós. Assim, o meu coração estará contigo de noite e de dia, acompanhar-te-á. Vai em paz. E Artaban ficou sozinho, dirigiu-se para o terraço para contemplar as estrelas. Ele precisava de meditar sobre o que tinha ouvido, mas acima de tudo, sobre o que sabia e sobre o que acreditava. E Artaban, ao contemplar as estrelas, ele que sabia que estava para próximo, ele que já tinha até preparado o seu cavalo mais veloz, era uma égua pura, veloz, de nome vasta, já estava arriada no estábulo. Ao contemplar as estrelas, Artaban vê surgir, debaixo da escuridão, um ponto azul, brilhante, intenso, que se deslocava, acompanhado de múltiplos pontos de enormes matizes. E esse ponto desloca-se, um ponto azul, e fixa-se no céu, formando assim um ponto luminoso e branco. Então Artaban, naquele momento, baixa a cabeça em forma de saudação e diz: é o sinal. O rei está a chegar e eu irei encontrá-lo. E antes que os primeiros acordes dos pássaros cantassem ao amanhecer, já Artaban cavalgava velozmente com a sua companheira fiel em direção aos seus 3 amigos, em direção ao templo das 7 esferas. E assim Artaban, a sua égua veloz, cavalgou com todas as suas forças, comungando assim dos propósitos do seu mestre, mas sem compreender o seu significado. Artaban sabia que a distância era longa. Precisava cumprir religiosamente todos os dias a distância programada e por isso cavalgava até tarde da noite e antes que o sol nascesse já estava a caminho. Atravessaram colinas, vales, planícies bonitas, campos férteis, desfiladeiros escuros, até que ao 10º dia, ao anoitecer, Artaban estava assim, junto às muralhas destruídas da Babilónia. Ele tinha uma vontade imensa de descansar, a sua égua estava exausta, mas ele sabia que se atrasasse por um bocadinho sequer, ele já não conseguiria encontrar, à hora marcada, à meia-noite, os seus amigos. E por isso continuou a viagem. E ao atravessar um bosque de tamareiras, de árvores das tâmaras, adensou-se as palmeiras, adensaram-se, e assim Artaban ficou com pouca luz das estrelas. A sua égua, mais cautelosa, passou a ir devagar, e a meio do bosque, Vástida pressente perigo. E então, como boa égua que era, ela baixa a cabeça, o seu passo torna-se leve e vai cautelosa. Ao chegar ao final do bosque, na última palmeira, Vástida para imediatamente. Todos os seus músculos tremem, ela fica ofegante. E Artaban percebe que existe perigo. Desce do cavalo, aproxima-se da última palmeira e debaixo da sombra, Artaban pode ver um corpo caído. Ao se aproximar melhor, percebe que se trata, pelas roupas, pela fisionomia, de um pobre hebreu exilado nos arredores da Babilónia. E Artaban percebe também que a sua pele estava seca, pálida, amarelada, e que um frio de morte lhe envolvia a mão. Artaban percebeu que aquele homem estava prestes a morrer. E ele sabia que no deserto os funerais cabiam aos abutres e às árvores de rapina. E assim voltou-se para a sua égua. Mas de repente sente uma mão que lhe segura na lapela do seu manto de pura lã. E Artaban estremeceu. Não era propriamente um estremecer de medo, era de apreensão pela falta de oportunidade daquele momento, porque Artaban sabia que se atrasasse uma hora não chegaria ao local à hora combinada, e os seus amigos pensariam que ele não ia na viagem e iriam sem ele.
Mas se Artaban deixasse ali aquele homem, provavelmente ele morreria. Se ficasse ali mais um pouco, poderia-lhe restituir as forças. E então Artaban volta-se para Deus e diz: Deus da verdade e da pureza, orou ele, dirige-me pelo caminho santo, o caminho da sabedoria que só tu conheces. Volta-se para o homem, pega nele, leva-o para um monte, vai buscar água fresca, umedece os seus lábios, a sua testa, tira da sua bolsa que está presa ao cinturão algumas ervas curativas, pois Artaban tinha muitos conhecimentos de medicina. Ministra-lhe as ervas aos poucos, misturadas com água, e hora a hora Artaban foi assim um curador zeloso, um curador hábil. E o homem aos poucos foi-lhe sendo restituída as forças. E a dada altura o homem senta-se, olha para Artaban e pergunta-lhe: quem és tu? E por que paraste aqui para volver-me à vida? E Artaban explica-lhe: sou Artaban, de Ecbatana, na Pérsia, e estou a caminho de Jerusalém para procurar aquele que é o rei, o Messias, para homenagear. Não me posso demorar mais, deixo-te aqui todo o pão e todo o vinho que trago comigo, e também algumas ervas curativas, para que te restabeleças e procures assim abrigo, guarida, junto dos outros hebreus. E o homem, naquele momento, coloca as mãos para o céu e diz: que Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe e faça prosperar o seu caminho, levando-o ao porto desejado. Mas espera, não tenho mais nada, não tenho nada para lhe dar em troca, apenas isto. Posso dizer onde o Messias deve ser procurado. Os nossos profetas disseram que ele não nasceria em Jerusalém, mas em Belém de Judá. Que o Senhor te leve em segurança até lá, pois tiveste piedade para com os enfermos. E assim Artaban monta novamente a sua égua, que tinha descansado ligeiramente, e corre veloz. A égua corre como uma gazela em direção ao templo das 7 esferas. Mas já o sol nascia, batia no corpo da sua égua, da sua companheira fiel e de Artaban quando ele chega ao templo das 7 esferas. Olha para o horizonte e não vê os amigos e pergunta: mas onde é que estão os meus amigos? Desmonta da égua, corre para um terraço para estudar melhor o horizonte. Mas nem um sinal dos seus 3 amigos, dos magos, nem um sinal da caravana de camelos. E Artaban, olhando para o lado, vê um monte de tijolos, e debaixo do monte de tijolos tinham um bocadinho de pergaminho, que era uma mensagem dos 3 amigos, que lhe diziam: Artaban, esperámos até depois da meia-noite, mas não podemos esperar mais porque atrasar-nos-íamos muito. Segue o deserto e vem ter connosco. E Artaban senta-se desesperado. E pensava ele: mas como posso eu seguir pelo deserto sem mantimentos e com uma égua completamente exausta? Artaban não sabia o que fazer e estava desanimado. Esteve ali durante alguns minutos em reflexão, até que tomou finalmente uma decisão. Ele ia voltar para a Babilónia, ia vender a sua safira azul, iria comprar um caminhão de camelos, mantimentos e iria pelo deserto até Belém à procura do rei. E assim atravessou o deserto, com calor, dias de calor tórrido. As noites eram frias, amargas de tanto frio, e chegou finalmente a Belém. Chegado a Belém, Artaban precisava de perguntar a alguém se tinham visto os estrangeiros, se tinham visto aqueles que tinham seguido a estrela, onde é que a estrela os tinha direcionado, para que casa, para onde tinham ido ofertar os presentes de ouro, incenso e mirra. Mas não havia ninguém nas ruas. As ruas estavam desertas. Artaban não compreendia, até que de repente houve uma melodia suave, uma melodia na voz de uma mulher. E procura de onde ela vinha e verificou que era de uma casa. A porta estava aberta e Artaban entra. E verifica que era uma jovem mãe que estava a cantarolar para o seu filhinho no seu colo. Artaban fala com ela e ela explica-lhe que 3 dias antes tinham passado por ali 3 estrangeiros.
3 estrangeiros que tinham dito seguir uma estrela e que a estrela os tinha conduzido a uma casa e que nessa casa estava um homem chamado José, sua esposa chamada Maria e o seu filhinho recém-nascido, que tinham ofertado os presentes de ouro, incenso e mirra, mas da mesma maneira que tinham vindo rapidamente, também rapidamente tinham ido embora. Mas o curioso para todos é que também na mesma noite em que aquela família tinha recebido os presentes, também tinha ido embora em silêncio durante a noite. Diziam, havia rumores que tinham ido para o Egito. E Artaban, enquanto estava a ouvir a história, pôde observar aquele menino que estendia de forma graciosa os bracinhos para Artaban e com um sorriso de orelha a orelha. A jovem mãe foi colocar o filhinho a deitar e foi preparar uma refeição simples de camponeses para Artaban, que aceitou e que agradeceu. E Artaban, enquanto comia, olhava para o sono tranquilo daquela criança, um sono sorridente, e de repente Artaban e a jovem começam a ouvir tumultos na rua. Havia gritos, choro das mulheres e começam a ouvir: soldados, soldados, estão a matar as nossas crianças. E a jovem mãe pega no seu filhinho, aconchega-o junto a si, envolve-o numa manta e procura o canto mais escuro de sua casa. Artaban rapidamente vai para a porta e com o seu porte alto de ombros largos ocupava quase a largura de lado a lado da porta e fica sereno como se olhasse as estrelas. Os soldados passam, olham para Artaban até receosos pelo seu aspecto, pela sua fisionomia, pelo seu porte, pelas roupas estranhas, mas o capitão tenta empurrar Artaban e Artaban permanece quieto, como se contemplasse as estrelas. E de repente, baixinho, diz ao capitão: nesta casa não há mais ninguém além de mim, e eu estou à espera para dar esta joia ao prudente capitão que me vai deixar em paz. Os olhos do capitão cintilaram com a vontade de ter aquela joia, e assim pegou a joia e disse para os soldados: marchem, marchem, não há mais ninguém nesta casa, não há aqui nenhuma criança. E nesse momento, Artaban coloca os olhos para o céu e diz: Deus da verdade, perdoa o meu pecado. Eu menti para salvar a vida de uma criança e 2 dos meus presentes já se foram. Eu dei para o homem o que era para ser do Messias prometido. Será que algum dia serei digno de ver o rosto do rei? A jovem mãe correu para Artaban, abraçou-o, agradeceu-lhe, chorou de alegria e Artaban seguiu viagem, agora para o Egito. Percorreu muitos lugares, as margens do Nilo, as pirâmides do Egito, até que chegou a Alexandria. E em Alexandria procurou os conselhos de um velho rabino numa casa simples. Este falou-lhe das profecias, do que estava escrito nas Escrituras, da vinda do Salvador que ia sofrer por todos nós. Falou-lhe também que esse Salvador não se ia encontrar entre os reis, nem entre os poderosos, nem entre os ricos. E disse-lhe mais: a luz que o mundo está à espera é uma nova luz. É a glória que se eleva, paciente e triunfante sobre o sofrimento. E o reino que deve ser estabelecido para sempre é um novo reino, a realeza do amor perfeito e invencível. Eu não sei como isso acontecerá, nem como os turbulentos reis e povos da terra serão levados a reconhecer e homenagear o Messias. Mas isto eu sei: aqueles que procuram por ele serão bem-sucedidos se os procurarem entre os pobres e os humildes, entre os tristes e os oprimidos. E assim Artaban seguiu a sua viagem. Percorreu imensos lugares, muitos lugares. E por todos os lugares onde Artaban passava, com um mundo repleto de angústia, Artaban não encontrou quem adorar, mas encontrou muitos para ajudar. Artaban matou a fome aos famintos, vestiu os desnudos, consolou os prisioneiros. Artaban curou os enfermos. E assim os anos foram-se passando na procura constante de Artaban. 33 anos se passaram de procura. Artaban era agora um homem velho, um homem cansado,
um homem desgastado, um homem pronto para morrer. Em vez daqueles cabelos longos e pretos, os cabelos eram brancos como a neve. Em vez daqueles olhos brilhantes que pareciam chamas, eram mais umas brasas que se iam apagando como as cinzas. Mas Artaban ainda queria realizar uma última viagem. Ele que já tinha ido tantas vezes a Jerusalém, Artaban queria ir novamente. Havia algo no seu peito, no seu coração, que lhe dizia que era desta vez que ele ia encontrar o rei, que ia encontrar o Messias prometido, que lhe ia poder ofertar o último presente, o seu último tesouro. E assim Artaban fez a sua última viagem até Jerusalém. Chegado a Jerusalém, o céu estava extremamente carregado e havia muita gente na rua. Havia multidões, havia pessoas que tinham vindo de todo o lado para comemorar a Páscoa. Mas Artaban começou a perceber que algo não estava bem. As pessoas quase que corriam, andavam apressadas, todas numa mesma direção. E Artaban resolve perguntar. Ele que já tinha procurado em todos os lugares outrora, resolve perguntar o que se estava a passar ali. Porque iam aquelas pessoas tão apressadas em direção todas ao mesmo lugar. E vê um grupo de homens da sua terra. Dirige-se a ele e pergunta-lhe: o que se passa aqui? Porque estão estas pessoas todas em multidão, a seguir todas na mesma direção? E eles dizem-lhe: vão para Gólgota, fora das muralhas da cidade. Tu não sabes o que aconteceu? Vão ser crucificados 2 ladrões e junto com eles um homem que se chama Jesus de Nazaré, que dizem que fez maravilhas entre o povo. No entanto, os sacerdotes exigiram a sua morte porque ele disse ser o Filho de Deus. E Pilatos o condenou a ser crucificado. Artaban sentiu um profundo aperto no coração. Aquilo era-lhe tão familiar. Seria aquele homem que há 33 anos tinha feito surgir aquela estrela no céu? Mas Artaban pensou: os desígnios de Deus são para o homem ainda desconhecidos. Quem sabe se é agora que eu encontro o meu rei, o meu Messias, lhe posso entregar o meu último tesouro para o resgatar antes que ele morra. E assim Artaban se pôs a caminho, também em direção, como a multidão. E ao ir a caminho, Artaban começa a ouvir barulho e pode observar um grupo de soldados que arrastava uma mulher de roupa rasgada, cabelo desgrenhado. E Artaban para um pouco. Sente um profundo sentimento de piedade por aquela mulher. E a mulher, sentindo que alguém olhava para ela, olha também. E repara pela fisionomia que aquele homem era da sua terra, mas mais. Com os símbolos que ele trazia ao peito, provavelmente ele era sábio. A mulher, de repente, consegue soltar-se dos soldados e atira-se aos pés de Artaban e diz-lhe: salva-me. Salva-me pelo Deus da pureza, tem piedade de mim. Também eu sou filha da religião que os sábios ensinam ao povo. O meu pai era comerciante na Pérsia e morreu. E eu estou a ser vendida como escrava para pagar as suas dívidas. Salva-me. Artaban estremeceu de novo. Novamente o conflito na sua alma, aquele que ele tinha vivenciado no bosque da Babilónia, aquele que ele tinha vivenciado na casa simples em Belém, novamente. O conflito entre a fé, a esperança e o impulso de amor. Mas Artaban sabia que uma coisa estava certa no seu coração dividido. Para resgatar a jovem indefesa, só através de um verdadeiro ato de amor. E não é o amor a luz da alma? Então Artaban tira então a sua pérola guardada preciosamente junto ao seu coração. Nunca a pérola lhe pareceu tão brilhante, tão resplandecente e tão cheia de luz. Ele pega na pérola, coloca-a nas mãos da jovem e diz-lhe: minha filha, este é o teu resgate. É o último tesouro que eu guardei para o rei. Mas de repente o céu fica ainda mais escuro. A terra trema convulsivamente, como se tratasse de uma dor enorme que nós sentimos no peito. E as paredes começam a balançar das casas, as pedras caem no chão, os soldados fogem apavorados. E Artaban e a jovem vão assim à procura de um bocadinho de abrigo junto aos muros do pretório debaixo de um telhado. E Artaban pensava: mas o que tenho eu a temer? Eu já posso morrer.
Afinal, eu tinha a esperança de, quando saí de Ébátana, da minha terra, de encontrar o rei, de lhe presentear com os tributos, com os meus tesouros. E a minha busca tinha sido vazia. Eu tinha falhado. E de repente a terra volta a estremecer novamente, ainda com mais força. O céu fica tão carregado de cinzento que é inimaginável. E uma telha do telhado do pretório cai na cabeça de Artaban. E Artaban, magoado, estendido no chão, com a cabeça apoiada no ombro da jovem e o seu ferimento a sangrar. A jovem não sabe se ele morreu. E receosa que ele já tivesse partido, aproxima-se dele e tenta perceber se ele ainda se encontrava vivo. E ouve assim ao longe, distante, uma melodia muito suave, muito doce, mas que a jovem não consegue perceber o que a melodia lhe dizia, as palavras que ela transmitia, mas no entanto consegue observar que Artaban movimenta os seus lábios e diz: não, meu senhor, quando foi que te vi com fome e te dei de comer, ou com sede e te dei de beber? Quando foi que te vi ao relento e te acolhi, ou nu e te vesti? Quando foi que te vi enfermo ou na prisão e fui visitar-te? Por 33 anos tenho procurado por ti, mas nunca vi teu rosto, nem nunca cuidei de ti, meu rei. E a jovem, ainda inclinada sob Artaban, ainda ouve novamente essa melodia suave e doce. Mas agora a jovem já consegue perceber o encanto daquelas palavras e ouve novamente: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E então Artaban, pálido, mas com uma alegria radiante no rosto, exala então por fim o último e longo suspiro. Para Artaban a viagem tinha terminado. Os seus presentes tinham sido oferecidos, mas também tinham sido aceitos pelo rei. E Artaban, o quarto sábio, o quarto rei mago, compreendeu naquele momento que tinha encontrado o seu rei, tinha encontrado o Messias ao longo de toda a sua vida. Esta é a mensagem sublime da história de Artaban. E no fundo esta caminhada de Artaban ao encontro do Senhor é muito provavelmente o vislumbre da nossa própria caminhada. De todos aqueles que procuram e desejam encontrar Jesus, de se aproximar dele, mesmo sentindo que nada de valor tem para lhe ofertar. Mas, no entanto, sem nos apercebermos, sem nos darmos conta, sempre que realizamos algo em favor, em benefício de alguém, sempre que a caridade é sentida nos nossos sentimentos neste ou naquele momento, sempre que a caridade está naquilo que nós pensamos, naquilo que nós dizemos, sempre que ela, inerente a tudo isto, é assim realizada através das nossas ações, nós estamos a homenagear e a presentear Jesus. Para Artaban, os presentes eram materiais. No entanto, eles se transformaram em gemas preciosas quando foram convertidos em auxílio a todos aqueles que Artaban foi encontrando pelo caminho mais necessitados. A fé e a esperança foi o alicerce da procura de Artaban, foi o que sustentou. No entanto, foi a vivência do amor e da caridade que fez com que Artaban encontrasse Jesus. Já Paulo de Tarso nos diz na primeira epístola aos Coríntios que a fé, a esperança e a caridade são 3 virtudes por excelência, mas que a caridade é a principal, porque ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Temos aqui a reunião da fé, da esperança, do amor e da caridade. Porque o amor é a reunião da virtude, de todas as virtudes do nosso coração. Ela está ao alcance dos sábios e dos ignorantes, dos pobres e dos ricos, e independe desta ou daquela crença religiosa.
Por isso, neste Natal, nesta quadra em que nós gostamos, sem dúvida, de presentear aqueles que nos são queridos, que nós sentimos afeto, afeição, dedicação, lembrando, fazendo assim uma simbologia aos presentes que os magos realizaram a Jesus, que nós possamos ofertar a Jesus o valor da nossa vida. O valor da nossa vida em tudo aquilo que nós podemos realizar em prol e em benefício de todos aqueles que vão surgindo na nossa vida ao longo da nossa caminhada. De tudo aquilo que já fizemos, mas também de tudo aquilo que a partir de hoje, e não só nesta véspera de Natal, não só nesta quadra em que há imensas possibilidades para o fazer, mas ao longo de toda a nossa vida, que este possa ser o início daquilo que nós possamos ofertar a Jesus. Porque, na verdade, as possibilidades são imensas. Eu poderia aqui enumerar imensas situações de como nós podemos fazer a caridade, mas de uma ou de outra forma, ele ficaria muito aquém das possibilidades de cada um. Ficaria muito aquém das circunstâncias da vida de cada um, mesmo que essas circunstâncias da vida não sejam aquelas que nós almejamos para esta existência, mas elas são com certeza aquelas que nós necessitamos para realizar esse caminho em direção a Jesus. Como eu não sou nada para dizer, para dar exemplos deste ou daquele, eu gostaria de ler um excerto da mensagem que foi recebida aqui na casa, na segunda-feira. Fala-nos de muitas coisas, por isso é que eu só leio um excerto. A mensagem fala-nos exatamente dessas possibilidades de realizar a caridade, dessa finalidade, do que o Natal nos renova e nos traz para todos nós. Então é do irmão João. Ela é psicografada, quer dizer que são os espíritos que através de um médium escrevem através dele. E portanto há um excerto que diz, do irmão João, que diz o seguinte, a mensagem intitula-se A Manjedoura. Esse Natal aconteceu para que os homens o albergassem no seu coração e o transformassem em pão, pão de palavra, pão de ajuda fraternal, pão de boa ação, pão de silêncio, pão de humildade, pão de compreensão, pão de esperança, pão de fé, pão de partilha, pão de atenção. E assim esse Natal se transformou num grande e belíssimo pão de amor. Tu, meu irmão, tu, minha irmã, terás por obrigação cristã, se assim o quiseres, fazer desse Natal o Natal de todos os dias, abrindo o teu coração e deixando viver o amor por todos os irmãos. E é isto que Artaban vivenciou. É isto que é a caridade, o amor, é vivenciar o amor por todos os irmãos. E as possibilidades são imensas ao longo da nossa vida, porque necessitados fisicamente, mentalmente, espiritualmente, psicologicamente, o mundo está cheio. Portanto, oportunidades nós temos a cada passo. Que nós possamos estar despertos, abertos, para que este trecho seja só um exemplo daquilo que nós podemos fazer pelos nossos irmãos dos dois planos da vida. E que assim, ao deixarmos o corpo físico e formos de partida para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, nós possamos sentir como Artaban. Sentir que, embora desgastados, embora cansados, embora velhos, embora feridos, com cicatrizes, e não estou a referir-me aqui às feridas do corpo, nós possamos sentir essa serenidade e essa alegria radiante, porque podemos ofertar ao longo da nossa vida os tesouros maiores do nosso coração em todos aqueles que nós fomos encontrando necessitados pelo caminho, que são nossos irmãos em humanidade. Então que neste Natal eu desejo para todos que esta mensagem possa iluminar-nos a todos e possamos ter assim um santo
um Feliz Natal, mas sempre com Jesus. Sorria sempre, sorria alegria, que contagia o triste que chora. Muito embora eu não tenha ilusão, mas ameniza a sua vida ao coração. O sorriso é prece que fenece as tristezas e as feridas da jornada. É madrugada despertando o vinho, é ao ser iluminando os caminhos. É madrugada despertando os ninhos, é ao ser iluminando os caminhos. Sorria sempre, o sorriso é alegria, que contagia o triste que chora. Muito embora eu não tenha ilusão, mas ameniza a sua vida ao coração. O sorriso é prece que fenece as tristezas e as feridas da jornada. É madrugada despertando os ninhos, é alvorecer iluminando os caminhos. É madrugada despertando os ninhos, é alvorecer iluminando os caminhos. Vamos orar. Senhor da vida, Deus, nosso Pai Criador do céu, da terra, da lua, das estrelas, dos astros, dos córregos, dos rios, das cascatas e dos mares. Ó Deus, nosso Pai de amor, Criador de todos os seres vivos, querido amigo Jesus, incondicional companheiro de nossa jornada, doce carpinteiro da nossa paz, aqui nos encontramos, Senhor, uma vez mais. Ó Maria, Maria, Mãe das Mães, Mãe de toda a humanidade, doce Rainha de ternura, queridos amigos espirituais, benfeitores de nossa casa, nossos anjos de guarda,
espíritos amigos, familiares inesquecíveis, nesse momento de recolhimento em que recapitulamos as lições da noite com a realidade da nossa existência, nossos corações unidos direcionam-se ao alto em louvores de gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade da reencarnação presente. Agradecidos pelo conhecimento espiritual que nos chega à alma, que nos convida em traduções de ações felizes. Agradecemos-te, Senhor Jesus, pelas lições da manjedoura. Agradecemos-te, Senhor, pela tua boa nova e rogamos humildemente a inspiração necessária para, diante do conhecimento, colocarmos em prática em nosso dia a dia as suas assertivas de libertação e de paz. Nesta noite, querido amigo Jesus, quando recordamos o teu Natal uma vez mais, e um convite apelativo para que nasça muitas vezes em nossos corações, nós constatamos a dificuldade que temos para tal, mas bafejados pela esperança do mundo maior, em realizarmos os prodígios daqueles que te amam, nós agradecemos e, envolvidos nessas doces vibrações, oramos por nós e por todos aqueles que aqui suplicam auxílio. Oramos, Senhor Jesus, pelos sadios, oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que se encarregam na terra de instruir, de educar, de legislar, de cuidar. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que nos amparam na condição de espíritos amigos e protetores, inspirando-nos a opções felizes, e temos, conforme o teu convite, de orar naturalmente por aqueles que se colocam na condição de nossos desafetos, por aqueles que eventualmente nos persigam ou caluniem. Ó doce amigo Jesus, deixa-nos rogar por aqueles que nos pedem auxílio à distância, nos seus lares, nos hospitais, nas clínicas, nos presídios, nas instituições sociais de toda a sorte. Guarda-nos, Senhor, na alegria de te servir, orando por aqueles que já não se encontram em nossa companhia física, os que continuam sendo amados, recordados e queridos, que diante da sua misericórdia recebam o lenitivo da nossa recordação. Permita-nos, ao retirarmos-nos daqui, em direção aos nossos lares, levarmos
a plenitude de harmonia agora sentida. Fica conosco, doce amigo Jesus, na aventura desta noite, na madrugada que virá, na aurora de um novo amanhecer amanhã. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre.